do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, tudo bem? Eu vou contar para vocês, hoje, o propósito desse vídeo é como que eu estou superando, suportando o sofrimento com Jesus, Como que nós conseguimos vencer o sofrimento com Jesus. Uma experiência que eu tive pessoal e que me impulsionou a estar gravando este vídeo e outros vídeos que eu gravarei para contar para vocês um pouco da minha história. Tenho 38 anos, fiquei viúvo da minha esposa recentemente. Ela morreu em janeiro de 2021 com 34 anos. É a Kelly, algumas pessoas que acompanham esse canal já a conhecem, e quem conhece a nossa história também, os familiares, os amigos. E então, assim, antes de gravar este vídeo, eu ficava me perguntando, e perguntando para Deus também. A minha esposa, ela cantava, ela tocava, e eu não toco, eu não canto, Como eu posso fazer para estar servindo a Deus? E uma das coisas que me veio da resposta de Deus para tudo isso foi que, assim, olha, Emerson, não é você, e sim a sua vida é obra das minhas mãos. Então eu estarei contando para vocês todas as experiências que eu tive, assim, a minha mudança de vida, contar para vocês mais coisas sobre a Kelly, postar mais coisas dela, que foi uma pessoa que amou muito a Deus, viveu intensamente este amor a Deus, Deus como centro da vida dela, Deus cuidando dela, mesmo em meio a essa doença. Ela morreu de câncer aos 34 anos de idade. Bom, antes de mais nada, dizer para vocês que realmente eu tive uma experiência muito profunda, do amor de Deus, para que eu pudesse gravar aí, ser impulsionado a estar contando para vocês esse testemunho, para estar vindo até aqui, para estar relatando para vocês isso. E daqui para frente eu acredito que servir a Deus é o que eu vou fazer, Não sei se me casarei novamente, não sei se eu continuarei solteiro, sozinho, mas uma coisa eu tenho certeza: eu servirei a Deus, junto com a minha família. Eu tenho 2 filhos, servirei a Deus até o resto da minha vida, amando Ele, sempre servindo, sempre fazendo a sua vontade. Bom, contar um pouco para vocês rapidamente da minha história, Casei com a minha esposa, eu tinha 21, ela tinha 17 anos. Isso aconteceu em 2003. Até 2015, uma vida normal de casal, Normal, que eu digo, cheio de brigas, Eu um pouco imaturo até para o casamento, muito imaturo para a realidade do casamento. A minha esposa já sempre madura, mesmo sendo mais nova. Mas em 2015 eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo, como falam, onde o amor de Deus foi derramado profundamente, em minha alma. E aconteceu aquela passagem que Jesus fala para Nicodemos, um homem tem que nascer de novo, Só pode ver o reino de Deus se ele nascer de novo. Em 2015, eu nasci de novo em Cristo Jesus. Mudei totalmente minha vida, mudei tudo aquilo que eu pensava, me voltei totalmente para a família e para Deus. Bom, em 2016,
né? Nós saímos da minha cidade e viemos para Curitiba. Eu não sou de Curitiba, eu sou natural do interior de São Paulo, uma cidade chamada Votorantim, né? Pessoal de Votorantim aí. E vim para Curitiba em janeiro de 2016. Junto com a minha esposa, nós temos poucos familiares aqui em Curitiba, né? Pouquíssimos familiares. Então era mais nós mesmo aqui, eu, minha esposa, meu filho Mateus até então, né? Nós tínhamos um filho. Bom, em 2017 a minha esposa ficou grávida do meu segundo filho, né? Nós vivendo uma vida de casal maravilhosa, né? Muito companheirismo, muito amor. A minha alegria era servir a Deus e nos fins de semana eu como consagrado e depois me tornei catequista, servindo a Deus todo fim de semana, indo na igreja. E ela ficou grávida do nosso segundo filho, um milagre de Deus. Depois eu farei outro vídeo falando sobre o nascimento do Rafael, falando sobre a minha conversão, vídeos somente dessas etapas da minha vida. Estarei contando mais detalhes para vocês disso. Mas ao mesmo tempo que veio o Rafael, né, veio também um câncer de mama muito agressivo, né? A Kelly, minha esposa, ela louvou, cantou, né? Foi uma guerreira, uma verdadeira guerreira durante todo o tratamento do câncer. Mas foi um câncer muito agressivo que veio mesmo e acabou levando ela, né? Ela morreu no início de 2021, em janeiro de 2021. Foram 3 anos e meio de batalha. Então, assim, só para vocês entenderem a dor, né? Um pouco do meu sofrimento. Ela teve que extrair a mama, né? Lógico, foi mais o sofrimento dela, mas nós estávamos juntos em todos os momentos, né? Então, ela extraiu a mama, ela perdia o cabelo, ficava triste, né? Chateada, sempre louvando a Deus, mas nós seres humanos, nós temos momentos também de tristeza, né? Momentos que nós nos entristecemos. E foi emagrecendo, né? O câncer judiou bastante, né? No sentido de aquilo que é próprio do câncer, né? Quem faz tratamento sabe. E ela fez inúmeras sessões de quimioterapia e radioterapia também, né? Depois eu até posso falar com mais detalhes sobre isso, mas ela nunca murmurou, nunca ficou assim culpando a Deus, sempre durante todo este tempo louvando ao Senhor. Nós temos os vídeos dela aí cantando a Deus na internet, os vídeos que são exemplos para nós que estamos vivendo uma situação difícil. Viver em Deus como centro é totalmente diferente, e ela viveu o sofrimento com Deus. Mas o sofrimento dela também batia muito em mim, né? Porque assim, até teve um momento que ela virou, né, para mim e falou: olha, Emerson, eu não estou me sentindo bonita, né? E ela estava, né, com o corpo já bem ferido, coisas do câncer mesmo, e estava sem cabelo, havia caído o cabelo. E eu virei para ela e falei: não, Kelly, você, para mim, você tá bonita. E realmente eu não estava querendo agradar ela, porque eu conseguia ver a minha esposa, conseguia ver a Kelly, né? Para mim não importava o que ela tinha para me oferecer, não importava. O que importava para mim era ela. Eu gostaria que todos os casais, né, um dia chegassem a este ponto de você viver a sua vida para o outro, que você amasse a pessoa e independente do que ela tivesse para oferecer, sabe? Então, independente do que a Kelly podia me oferecer, eu a amava em Cristo Jesus. E ficaria cuidando dela por anos e anos, né, até Deus permitir.
E hoje, né, o que eu não daria para 5 minutos de conversa com a Kelly, né? Que fosse 5 minutos de conversa. Para vocês terem uma ideia, né, no meu carro ele não tem som e nós fazíamos muitas viagens, mas nós não sentíamos falta de som, apesar de nós gostarmos muito de música. Ela cantava, tocava, e eu também gosto muito de música, mas só para vocês entenderem o quão ligados nós éramos, né? Muito companheiros, muito amigos, né? Então nós vivíamos as nossas viagens aí para o interior de São Paulo conversando. O nosso prazer era estar junto. O meu prazer era chegar do trabalho para conversar, para falar com ela, para contar as coisas. Me voltei totalmente para ela e me voltei para Deus nos fins de semana. Também em 2015, na minha conversão, eu esqueci de falar disso, mas eu me consagrei a Nossa Senhora como escravo de amor. Então eu sou consagrado à Virgem Maria. E desde então aí Nossa Senhora tem nos ajudado até no milagre do nascimento do nosso segundo filho. Bom, mas só para vocês entenderem, né, a nossa ligação, né, o quão forte era esse companheirismo, este amor que eu tinha por ela, independente de como ela estava. No final da vida dela ali eu recebi a ajuda da minha sogra, né? Não posso deixar de citar isso, veio aqui em casa, me ajudou, e outras pessoas que vieram também quando ela teve que fazer cirurgia, quando ela ajuda, muito agradecido por toda a ajuda que eu tive, principalmente da minha sogra. Então, assim, no final dela, nós tínhamos até que carregá-la, né? Porque ela já não estava conseguindo mais nem andar mais, né? Tínhamos que fazer tudo por ela, né? E nós faríamos e continuaríamos fazendo porque nós a amávamos verdadeiramente. Bom, mas em janeiro de 2021 ela se foi, né? Foi para junto de Deus, acredito, tenho fé. E eu fiquei sozinho, né, com os meus filhos, ainda com a ajuda um pouco da minha sogra, mas hoje, né, tentando levar a vida, né, com a minha família. No início da morte dela, eu questionei muito o porquê de ter acontecido, né? Por que, Senhor, né? Uma pessoa tão próxima de ti, né? Por que aconteceu tudo isso? E aí, ouvindo muitas pregações, assistindo muitas pessoas de Deus, eu aceitei, né? Entendi os propósitos de Deus na nossa vida, né? O propósito de Deus na minha vida. Entendi, parei de questionar o motivo, aceitei e assim continuei a minha vida com Deus, a minha vida com a família. Mas no entanto, né, esse entendimento do que foi, né, o motivo, por que Deus a levou, e aceitando os propósitos de Deus para nós, né? Quantas pessoas sofrem, né? Quantas pessoas têm percas, principalmente na pandemia, e aceitando tudo isso e continuando a amar a Deus, mas eu sentia muita falta do nosso companheirismo, da pessoa que estava do meu lado, a pessoa que conversava comigo sobre tudo, que contava tudo, que ouvia tudo. E principalmente nos últimos dias, isso acabou se tornando muito forte dentro de mim. E eu fiquei muito triste, né? Então é aqui que eu quero mostrar para vocês como foi a ação de Deus, contar para vocês, né, como foi a ação de Deus, o que aconteceu e para eu chegar onde eu cheguei, né? Então eu fiquei muito triste e me sentindo muito sozinho, porque ninguém, obviamente, podia substituí-la e nem pode, né? Aquilo que ela representava e representa para mim, a pessoa que estava comigo no meu dia a dia, e mais os cuidados com os meus dois filhos, né? O Rafael e o Matheus. O Rafael hoje vai fazer 4 anos, o Matheus vai fazer 14, né? Tem 13. Então, essas dificuldades com eles,
né? E mais o fato de eu estar me sentindo muito sozinho, dentre outras coisas que acabaram acontecendo. Eu me senti muito mal e disse para Deus: Senhor, fala comigo, né? Fala comigo, qualquer coisa, né? Fala comigo. Então assim, pessoal, digo para vocês, né? Se vocês estiverem passando por um sofrimento tal quanto o meu ou maior, existem sofrimentos muito maiores que o meu, né? Pessoas que perdem pai, mãe, talvez os meus filhos estejam sofrendo mais, a minha sogra também, né, que perdeu a filha, estiverem sofrendo, né, vocês encontrem pessoas que são amigas de Jesus, né, ou então façam igual eu, vão até o próprio Jesus, né, dessas duas opções, né, escolha uma. Ou pessoas que são amigas de Jesus, como aquele homem que levou o paralítico para que Jesus o curasse. Ou então, né, se você tem condições, vá você, né, até o próprio Jesus. E foi isso que eu fiz. Eu fui até uma igreja, né, e dentro de mim, pedindo para que Deus falasse comigo, nem que fosse na homilia do padre, né, eu como católico, na homilia do padre. E chegando lá, assisti toda a homilia do padre e o que foi dito foi que eu deveria confiar em Deus. Deus que tem o poder sobre a vida e sobre a morte das pessoas. Confiar em Deus. Bom, aceitei aquilo de Deus na minha vida, né? Voltei para casa, mas falando internamente, né? Falando com Deus assim: tá, Senhor, confio em Ti, Senhor Jesus. Confio naquilo que o Senhor tem para mim. Mas para isso eu vou precisar de força, eu vou precisar de alguma coisa, né, de fé. Então eu, assim, tentando lembrar na armadura do cristão, né, Efésios capítulo 6, meditando isso dentro de mim. Como eu gosto muito de música, procurei uma música, né, que falasse sobre a armadura do cristão, né, a espada da palavra, o escudo da fé, e procurando a pessoa que na nossa fé católica que canta esta música, Fátima Souza, e procurando algo, né, um vídeo, algo que ela estivesse cantando esta música para que eu pudesse me preparar para confiar em Deus, né, me preparar, me revestir, me proteger para que eu pudesse estar pronto e conseguir atender aquilo que Deus pediu para mim, que era confiança. Procurando na internet, eu acabei entrando numa live da Fátima Souza. É uma live que ela postou, acho que recentemente, né, em 2020. Né, ela fez em 2020, estava gravado lá, e eu pensei comigo, bom, em algum momento ela vai cantar a música que eu preciso, esta Efésios capítulo 6, a armadura do cristão. No entanto, a live foi acontecendo. E num determinado momento ela pediu para que nós pegássemos um crucifixo, né? E beijássemos esse crucifixo e olhássemos para ele e apresentássemos naquele momento para Deus o nosso sofrimento e que nós conversássemos com ele e que ele também sofreu muito por nós. E aí eu fiz isso, eu tinha um crucifixo bem na minha frente naquele momento, então eu passei a mão no crucifixo, conversei com Deus. E ela continuou e entrou naquela música Belíssimo Esposo, aquela música maravilhosa. Mas aí neste momento eu comecei a conversar com Deus. Comecei a falar com ele. E eu falava para ele assim: Senhor, eu perdi a minha referência como pai. Existem momentos que eu prendo demais, que eu solto demais. Eu perdi completamente aquela firmeza de pai. Eu me sinto que eu não estou fazendo mais a coisa certa. Eu falei para Jesus assim: eu me sinto humilhado, Senhor.
humilhado. Aí interiormente, pessoal, né? Interiormente a resposta de Deus, né, veio assim: e na cruz, como você acha que eu me sentia? Ou melhor, né? Como você pensa que eu estava na cruz quando me despiram, quando eu estava exposto? Também eu não estava humilhado? Naquele momento que eu senti essa resposta de Deus, né, a gente quer que o nosso sofrimento seja maior. Então eu falei para ele novamente, falei: mas Senhor, eu me sinto sozinho. A minha esposa foi embora, me deixou, né? O Senhor levou ela e eu me sinto muito mal com isso. Eu não tenho mais a minha companheira, eu não tenho mais a pessoa que estava no dia a dia comigo, né? Eu estou nessa cidade, nós temos poucas pessoas aqui, né? Poucas pessoas, amigas nossas, pessoas que eu posso estar conversando diariamente. Então eu falei para Jesus: eu me sinto muito sozinho, Senhor, muito sozinho. E aí novamente veio a resposta de Deus. Na cruz eu tinha muitos amigos, mas poucos foram aqueles que ficaram comigo. Também eu não me senti sozinho. Pela terceira vez eu cheguei para Jesus ainda tentando me justificar e falei para ele, falei: Senhor, como que eu vou te seguir, como que eu vou te servir? Eu me sinto quebrado por dentro, eu me sinto quebrado, algo quebrado. Eu não consigo, não tenho forças mais, não tenho forças para sair desse sofrimento, para sair dessa situação. Novamente, pela terceira vez, resposta de Deus. No Getsemane, como você pensa que estava eu? Quando eu suei sangue, também eu não estava quebrado por dentro? Pessoal, aí a partir deste momento, toda a minha reclamação, todo o meu sofrimento ficaram aos pés de Jesus. E a partir daquele momento eu recebi uma consolação muito grande do Espírito Santo de Deus. Toda aquela angústia, tudo aquilo naquele momento passou. Tudo aquilo perto do sofrimento de Jesus, o Espírito Santo me fez entender que eu estou sofrendo, estou, mas que o sofrimento de Jesus foi muito maior. Porque quanto mais você ama alguém, mais este sofrimento é maior. E Jesus foi quem mais nos amou. Naquele momento eu entendi e recebi uma consolação do Espírito Santo. E o mais interessante de tudo é que logo em seguida a Fátima cantora, ela confirmou que Deus estava, através do seu Espírito, consolando algumas pessoas que estavam assistindo e que iriam assistir a live, né? Depois continuando a outra música que se seguiu, com o do Juninho, que estava junto com ela, Juninho Casimiro. Ele falou quase que exatamente a conversa que eu tive com Deus naquele momento. E que todo o meu sofrimento cessou a partir daquele consolo, daquela consolação do Espírito Santo que eu recebi. Então foi exatamente isso que aconteceu. Depois disso, né, existe a dor, mas eu dei um novo significado, né? Sempre olhando para a cruz de Cristo, sempre olhando para Ele, eu consegui ressignificar, eu consegui
passar por cima, superar toda esta dor, né? Dói ainda, dói. Mas toda vez eu lembro das respostas de Deus dentro de mim, daquilo que Deus falou para mim, e eu tenho forças. Todos os dias, cada vez mais forças de estar seguindo, de estar seguindo em direção a seguindo com a vida, cuidando dos meus filhos. E assim, vou deixar para vocês o link da live, rezem com a Fátima, né? Façam esse momento de oração com ela, né? Vou deixar o link aqui para vocês acessarem, experienciem esse Espírito Santo. Eu não sei qual é o seu sofrimento, eu não sei pelo que você está passando, se está com dificuldade para sustentar a sua família, se você perdeu um ente querido nesta pandemia. Realmente eu não sei. Talvez o seu sofrimento seja muito maior que o meu. Eu realmente não sei. Mas reze junto com ela e peça a Deus para que você experimente do mesmo Espírito Santo que eu pude experimentar quando eu estava angustiado, quando eu estava muito triste. E assim, pessoal, é interessante porque há 2 noites atrás, depois que os meus filhos foram dormir, eu tentei gravar este vídeo para estar enviando para vocês. Eu comecei mais ou menos uma meia-noite para gravar este vídeo, e aí até que eu consegui preparar tudo, né, e gravar, foi mais ou menos meia hora de vídeo, que é o que está dando agora. Eu fui dormir mais ou menos umas 3:30 da manhã, bem tarde. Eu tinha que trabalhar no outro dia. E interessante que eu fiz o vídeo, depois eu fui assistir o vídeo e eu não gostei daquilo que eu vi, não gostei daquilo que eu gravei. E eu perguntava para Deus, mas Senhor, eu não falei em nenhum momento, por exemplo, da Kelly, né, da minha esposa, que ela sempre, na alegria, do sofrimento, ela nunca murmurou, ela sempre lutou e sempre querendo viver, sempre aquela alegria, e eu não falei isso. Eu também não citei a minha sogra, né, que me ajudou, as pessoas que me ajudaram, né, e que me ajudam ainda. Então eu pude entender, né, fui trabalhar cedo e pude entender, assim, mesmo assim brigando com Deus, né, no decorrer do dia eu entendi que eu estava fechado em mim mesmo. Eu olhei para aquela gravação, né, ouvindo eu falar, eu vi que eu só falava de mim, falava do meu sofrimento, falava que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então eu percebi que eu estava preso, né? Deus, ele age, mas no entanto eu estava preso no meu sofrimento, olhando muito para dentro de mim. Então assim, eu peço que você também não fique apenas olhando muito para o seu sofrimento. Vê em volta de você as coisas que estão acontecendo hoje em dia, né? Quanta gente está sofrendo. E quantas pessoas estão fazendo bem também, né? Não fique preso no seu sofrimento. Assim como eu não vou ficar preso no meu sofrimento. E assim, só para encerrar, para concluir, depois disso, né, Deus ele testa a gente. E como eu falei, Deus não, né? Melhor, né? As coisas da vida mesmo, né? As coisas da vida que acontecem. Eu quero fazer um relato para vocês do que o meu filho me falou, né? O meu filho Mateus, de 13 anos. Ele está sofrendo muito mais que eu e não tem o que eu possa fazer para ajudar, porque realmente eu não consigo suprir a falta da mãe, né? Aquilo que a mãe representava para ele. E eu, muito preso no meu sofrimento, não estava conseguindo ver também o sofrimento dele, meu filho, né? Do meu lado. Então ele virou para mim e ele falou assim, no momento que ele estava meio chateado comigo, né? Ele virou para mim e falou assim: pai, não importa o que o senhor está fazendo, né? A minha mãe, ele começou assim, a minha mãe, ela me amava
E ela me dava carinho todos os dias. Porque a minha esposa, ela não trabalhava, né? Ela ficava aqui com as crianças, cuidava deles, né? Então ela estava presente com eles aqui todos os dias aqui em casa. Então ele falou assim: minha mãe me dava carinho e atenção todos os dias. Então não importa o que o Senhor faça, Pai, eu não me sinto amado. Então assim, naquele momento ali, ficamos um minuto de silêncio, né? O silêncio muito forte. E aí eu pude entender que eu não podia e não posso ficar fechado no meu sofrimento, olhando só para mim, né? Que às vezes muito perto de mim tem alguém que está sofrendo muito mais. E é lógico, né? Eu sei que ele sabe que eu amo ele, né? E nós nos amamos, né? Não tem problema com isso. Mas eu sei também que eu vou conseguir fazer para ele aquilo que a minha esposa fazia. Então, não adianta eu ficar só olhando o meu sofrimento e esquecer que às vezes tem uma pessoa muito próxima de nós sofrendo também e até às vezes mais do que a gente, né? Queria encerrar com isso. Vou colocar o link, né, da descrição ali deste vídeo para que vocês possam acessar, rezar, receber esse consolo do Espírito Santo, né? E assim como eu, né, não sei qual que é o seu sofrimento, não fique preso apenas nele, né? Mas sim sirva ao Senhor, né? Porque assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.